Uma coisa que as pessoas geralmente não entendem bem é... E aqui. Uma coisa que as pessoas geralmente não entendem bem é como é possível, se o homem foi criado por Deus e feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, um ser inteligente, como é possível que o homem tenha desandado, já que supostamente ele morava no Jardim do Éden e não tinha os problemas que todos nós temos hoje. O que faria que o homem assumisse uma postura tão estúpida, tão tola diante do seu Criador? Muitos perguntam, bom, mas se o homem desviou lá, por que Deus não destruiu os dois e não deu um... Por que não destruiu apenas Eva, que foi a primeira a se rebelar, e não formou novamente um outro casal com uma outra pessoa e coisas do gênero? Outros também acham assim, bom, Deus sabia que a gente ia sofrer e já criou com o objetivo de que a gente sofresse mesmo, e através do sofrimento haveria então um aperfeiçoamento, e à medida que a gente fosse crescendo como pessoa adulta, a gente ia viver em condições melhores numa suposta segunda, terceira, quarta, quinta vida, à medida que a gente fosse e voltasse, e até atingir uma espécie de situação no qual nós ficássemos plenamente desenvolvidos. Enfim, tem um sem número de opiniões do começo, de como tudo começou. Tem pessoas que pendem mais para a evolução do que para o ato criativo, e tem pessoas, embora crentes, acham que o sofrimento é um refinamento, e boas partes das vezes, se não na maior parte, colocado por Deus para que realmente nos refine. Bom, com o início da pessoa na Terra, houve então a possibilidade de que a humanidade ela habitasse todo o globo do modo como Deus queria. Mas as coisas elas desandaram, elas saíram do rumo, justamente por quê? Porque no infinito amor divino, ele não poderia limitar Adão e Eva, colocando uma espécie de restrição neles, no qual eles somente obedecessem. Deus não podia fazer isso. Não, porque se Deus tivesse feito isso, ele teria como que robotizado um pouco Adão e Eva, de modo que eles só obedeceriam, só fariam certo. E não foi isso que Deus fez. Deus deu o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, para ficar na condição dele mesmo, né, imagem e semelhança de Deus, justamente na questão de poder decidir entre o certo e o errado, poder fazer escolha, né, ser um ser humano completo, ou um ser celestial completo também, né? Porque da mesma forma que Adão e Eva não foram limitados pelo livre-arbítrio, a criação celestial que foi terminada primeiro, os anjos, também não foram limitados como que sendo robotizadas para só obedecer. Não é isso. Se Deus tivesse colocado essa limitação de que Adão e Eva, ou mesmo os anjos, só obedeceriam, então não podia se dizer perfeita é a sua atuação em relação à criação dele. Não se poderia dizer isso, né? Porque daí não ficaria tão perfeito assim, né? Uma vez que Deus coloca um limitador, ele seria mais ou menos como o homem, robotizando o robô e colocando só aquilo que eu quero que o robô faça, né? Não é uma máquina, está sujeito a que eu determine tudo que ela vai fazer, e ela vai me obedecer porque eu coloco lá um chip nela que ela só faz aquilo e não faz mais nada além daquilo. Então, não poderia fazer isso. Deus não poderia fazer isso. Se você pensar que Deus poderia ter feito de outro jeito, você já está redondamente enganado, porque ele não poderia. O ser humano, sim, o ser humano ele faz as coisas contanto que os interesses dele, né, seja feito, o resto é o resto. O resto, a palavra já diz, né? É resto. Mas no caso de Deus, não, ele teria que fazer, né? Aí, então, vários livros da Bíblia dizem, né? Perfeita é a sua atuação, né? A criação foi feita com sabedoria. Qualquer pessoa olha para a criação e vê que foi feita com sabedoria, né? Com amor, né?
muito mais do que isso. Por exemplo, se fosse para a gente comer só para manter a vida, eu não precisava de tanta diversidade de alimento, não precisava ter tantos sabores. Se fosse para mim enxergar só para não dar uma trombada, eu não precisava ver colorido, entendeu? Então tem muito mais na criação do que a grande massa das pessoas consegue perceber. Aí o mundo é uma ruim à beça e as pessoas conseguem imaginar que Deus criou as coisas para serem assim e que ele levou em conta também o nosso sofrimento e assim, como que escreveu todos os acontecimentos da nossa vida por ocasião do nosso nascimento, está escrito no nosso DNA, e assim, que tudo na nossa vida vai ocorrer em determinado tempo, nosso tempo, até o dia que eu ficar velho e morrer, ou morrer antes disso, por uma bala perdida, um acidente de trânsito, ou qualquer coisa. Né? Aquela ideia de que Deus predestinou ou escreveu o nosso futuro. Bom, isso é uma besterol. Isso é um dos besteróis, como dizer que a Terra é redonda ou plana, como acreditar na evolução, no homem há 200 milhões de anos existir. Isso é muito fantástico. O tamanho da tolice que tem por trás disso. Deus não escreveu. Vamos imaginar que sim, mas pare e pense. Bom, se ele já escreveu tudo, então podia ser levado a pensar, eu não vou nem preocupar com escola, não vou estudar, não vou fazer faculdade, porque tudo vai vir sozinho. Se eu vou lá e faço faculdade, se eu levanto cedo, trabalho, faço isso, faço aquilo, na minha vida adulta, provavelmente eu vou ter menos problemas de lidar com o mercado. Por quê? Porque eu estudei, queimei os neurônios, li muitos livros, fiz um monte de coisa. Mas se eu levar uma vida de folgado e for mexer com a bandidagem, entrar e traficar um punhado de droga e andar só atrás de arma e de coisa que não presta, qual o futuro que eu vou ter? Eu vou ter um futuro lá na Casa Branca ou vou ter um lá no Carandiru, lá na penitenciária, lá no, não sei aonde, na Ilha das Cobras? É lógico, né? Ou seja, as decisões que eu tomo hoje vão afetar a minha vida amanhã. E é isso, né? Nós fazemos, Deus não escreveu o seu futuro, Deus não escreveu, com 100% de certeza. Nós fazemos as escolhas feitas hoje determinam o que a nossa vida vai ser lá na frente. E isso é sem sombra de dúvida. Não existe essa besterol, essa bobagem de achar que Deus... Imagina ele tomando tempo, né? Não perdendo tempo, mas tomando tempo para escrever o futuro de mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. É assim. É inimaginável uma tolice desse tamanho. Mas assim, quando o homem pecou lá no paraíso, surgiu duas questões assim que a massa da maioria das pessoas, a grande massa das pessoas não consegue perceber. A primeira questão é, quem realmente tem o direito de governar? Quem tem o direito? Porque Deus colocou o homem no Éden, Deus deu condições paradisíacas, deu tudo que ele tinha, ou seja, tudo que o homem tinha ali, ele tinha ganhado de alguém, né? E essa coisa que o homem tinha lá, né? Não tinha doença, não tinha velhice, não tinha um presidente da república igual o nosso, ele não tinha desemprego, não tinha poluição, não tinha guerra, não tinha nada. Então tudo era perfeito, né? Tudo ele tinha ganhado. E de repente chegou alguém e disse, não, Deus é um mentiroso. Se a gente lê lá a revelação, Gênesis, né, do Gênesis 3, do 1 ao 5, no versículo final, Satanás, o diabo, que era uma criação inteligente que tomou posição contra Deus, ele diz, não, Deus sabe que no mesmo dia que você comer do fruto, você vai ficar igual a ele. Né? Não vai ter diferença mais de tamanho, você fica igual a Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Então, ali naquela primeira vez, o diabo chamou Deus de mentiroso. Ele falou, Deus sabe, dando a entender assim, colocando de uma forma que parecia que o que Adão e Eva estavam para fazer, ou seria levado a fazer, era a coisa mais natural do mundo. Deus sabe, só você não sabe, mas ele já sabe, seu tonto. Dizendo mais ou menos assim, seu bobão, você não sabe que ele já sabe o que você vai fazer? Isso minimizou o tamanho do agravo e assim lançou a criação inteligente na posição que ele já tinha tomado. Porque quando a gente lê, a gente talvez não repare isso, né? Mas o primeiro pecado ele não aconteceu na Terra, ele aconteceu no nível espiritual primeiro.
porque a criação era tão boa, né, que ela não estava limitada de pensar, e a Bíblia explica assim, né, que o diabo ele começou a pensar da maneira errada, ele viu a criação, começou a sentir o desejo de ter o reconhecimento para ele, né, coisa que acontecia no céu, porque ele não tinha se posicionado ainda, ele não estava restrito às vizinhanças da terra, a habitação dele era no céu, né? E junto com a hóstia angélica e, obviamente, com o Criador. O habitat, vamos usar esse termo, que é um pouco impróprio, mas para entender bem, né? Então, o pecado original aconteceu, podemos dizer, a nível celestial primeiro, porque ele não só pensou numa coisa errada, mas ele deixou que esse pensamento ele crescesse e levou ele a tomar ação. No que tomou ação, o pecado ficou estabelecido por completo. Então, aconteceu no nível espiritual. E aí, então, depois de ele acontecer no nível espiritual, daí sim ele foi passado como um mau estigma para a raça humana. No que a raça humana entrou, né, nessa gaiola, né, eles foram, então, repudiados e colocados fora do habitat no qual tudo estava dentro do controle. Né? Ou seja, Deus disse dali para frente, bom, agora vocês vão trabalhar e vocês vão produzir do solo, né? O solo vai produzir para vocês espinhos e abrolhos, ou seja, eles teriam consequência, teria que trabalhar duro, a terra já não produziria mais o necessário sozinho, que nem produzia lá dentro do Éden, né? Não precisava fazer nada, nem precisava trabalhar nada, era só colher os benefícios da terra. Né? Lá de fora já tinha que pensar nas pragas, nos bichos, em tudo quanto é tralha que tornaria a vida de Adão um inferno, e Eva, além de tudo, ainda tinha que também enfrentar as dores de parto e outras coisas que viriam, com certeza, com imperfeição. Eles tiveram filhos fora do jardim e transmitiram isso para sua prole os pecados que eles herdaram. Ou eles transmitiram para toda a descendência humana uma limitação no tempo de existência que eles mesmos acabaram de herdar. Adão viveu 930 anos, Eva, não me recordo, acho que a Bíblia não menciona, mas enfim, no final das contas eles acabaram ficando velhos e aconteceu com eles aquilo que a medicina muitas vezes dá como causa de óbito, né? Uma falência múltipla dos órgãos, e eles deixaram de existir para sempre. Mas, enfim, quando houve a rebelião, lá surgiu a questão de quem tem o direito de governar. Quem? Essa pergunta ficou, né? Porque Deus foi acusado de mentiroso. Imagina uma criança, né? O pai cuida dele, daí um belo dia o filho chega para o pai e fala assim, filho, pai, você é um mentiroso. Já não seria bastante repreensível? Mas o pai pode ser mesmo mentiroso, né? O pai humano pode ser mentiroso. Afinal, a gente conhece muita gente mentirosa, né? Agora, a criação, né? Falar para o Criador, você é um mentiroso, aí o negócio é grave. Então, as pessoas não entendem muita gravidade, acham que Deus podia ter fazer um conserto de outro jeito. Não, ele não poderia. Não poderia. Então, essa é uma das questões que surgiram, né? Quem é o soberano? E a outra questão da qual a gente não pode fugir é de que lado você vai ficar. Adão e Eva escolheram ficar do lado. No que eles tomaram aquela decisão, eles se posicionaram do lado do pecado e como prêmio receberam as doenças, as dificuldades, a velhice e a morte. Detalhe. Então ninguém fica em cima do muro. Quem é o soberano? Depende do tipo de vida que eu escolho. Eu estou dizendo que o diabo é o soberano. Se, por exemplo, eu achar que os governantes nesse sistema conseguem, através da ciência, da tecnologia ou da economia, resolver os problemas do mundo, então eu estou com o diabo. Mas se eu achar que eles não vão resolver de jeito nenhum, nem com o poder da igreja, nem com o poder da ciência, nem com poder nenhum, e ainda assim eu fizer alguma busca para ver se Deus realmente estabeleceu algum caminho, se ele tem alguma arca, se ele tem qualquer outra coisa, um meio de salvar, ou meio de ficar próximo, então eu estou do lado dele. Né? Tem que tomar alguma atitude. Então, os principais erros que a humanidade já cometeu na Terra, ele está diretamente relacionado a esse tema central que move o mundo, que sempre moveu o mundo, que é governo.
O primeiro assunto do planeta é governo. Nenhum outro assunto é igual a esse. E depois que Adão fez a besteira no Éden, a gente viu que uma sucessão de formas de domínio, eles surgiram e os homens se mataram, e a gente não consegue fazer outra coisa aqui embaixo, a não ser matar um monte de gente, né? A gente vê lá na Rússia um estúpido, né? Que não teria razão nenhuma para fazer mais uma guerra. Ele tem direito de governar até 2037 sem nenhuma eleição no país, já é velho, e o camarada me escolhe fazer uma guerra, quando ele podia viver lá nas mil maravilhas da riqueza, que o país é multimilionário, tem reservas, né, que manteria 50 a existência dele, se quisesse, mas ele resolveu fazer uma guerra, né? Talvez devêssemos colocar ele num ringue e botar só os líderes dos países no ringue e eles que resolvam, não colocar os filhos da pátria amada, idolatrada, para guerrear enquanto eles ficam lá na Casa Branca, lá ou no Kremlin, na frente da lareira, comendo churrasco e bebendo um uísque de $1.000 um litro. Então é uma desordem. O governo humano é uma desordem. Um detalhe interessante, da religião falsa, nós conseguimos escapar com facilidade. Com facilidade a gente escapa do ensino da igreja. Mas do governo você não escapa. Ninguém escapa do governo. O governo quebra as pernas de todo mundo. E eu não sou contra o governo, eu sou contra da forma deles governar. Né? Eu vou fazer rebelião com o governo porque eu não sou idiota de tirar uma de herói. Mas, assim, quem vai resolver esse assunto é o Criador. Só ele pode resolver porque ele deu permissão para que o governo dos homens atuasse por um tempo. E, do meu ponto de vista humano, carnal, já passou do tempo. 6.000 anos de história, de calamidade, de catástrofe, de dor. E tem muito, muito, muito mais coisas para vir pela frente. Se você pensar que é só isso, você está redondamente enganado. Não é só isso. Tem muito mais coisas para vir à tona. Por exemplo, já ouviu falar da Marcha das Potências? A Marcha das Potências a gente aprende na escola. Segundo a história bíblica, pode ser confirmado, né? Uma das primeiras potências que assim, influenciou, bateu direto contra o povo de Deus, foi o Egito. Todo mundo lembra do Egito, né? A nação de Israel ficou presa lá por uns 400 anos e chegou no tempo e Deus foi libertar o povo dele, precisou das 10 pragas, quase que precisou de mais pragas, porque o governante estava tão rígido que não se dobrava de jeito nenhum. Até que ele se dobrou e libertou o povo judeu, né, que depois teve aquela coisa no mar lá, né, Deus precisou interferir de forma direta para abrir o mar para que eles passassem, e o faraó estúpido, depois de ter feito já, a falta de juízo fez com que ele seguisse e depois perdesse a maior parte das forças militares dele, né? E quando, na verdade, não precisava ficar com mais esse prejuízo. E depois do Egito, daí veio a Síria, depois da Síria veio a Babilônia, que interferiu também, né? De forma direta, né, no povo de Deus. A gente sabe que os judeus eles ficaram presos em Babilônia. Depois de Babilônia veio a Medo-Pérsia, e depois da Medo-Pérsia veio a Grécia, depois da Grécia veio aquela que interferiu nos dias de Jesus, né, com a finalização do domínio da Grécia, que foi morrendo aos poucos, começou a surgir lá uma outra potência mundial, que mais tarde foi identificada como Roma. Ela começou a ascender há uns 150 anos antes de Jesus vir à Terra. Quando Jesus veio à Terra, cerca de 30 anos depois, ele já estava com dificuldade, né, com o povo judeu. O judeu foi traído, a nação judaica traiu Jesus Cristo, e ele foi morto, executado e morto, na verdade, por Roma. Mas os traidores foram os judeus. E para quem pensa que religião é sempre boa, quem traiu Jesus Cristo foi o grupo religioso judeu, que era a religião mais bem preparada do planeta. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. O povo judeu, ele recebeu instrução divina o tempo todo por ser descendente de Abraão. Lembra? Deus falou assim, olha, faço convosco com você um pacto, olha as estrelas do céu lá,
como essas estrelas do céu, sua descendência vai ser. Abraão, ele estava falando. Daí, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos se desenvolveu a nação dos judeus. Eles sempre receberam instrução, tiveram os 10 mandamentos e as 600 leis, tiveram muitos profetas e juízes e reis no curso da história. Então, eles eram o povo mais bem preparado. Quando Jesus veio à Terra, eles deveriam ser os primeiros a identificar Jesus e deixar aquele modelo mosaico, né, escrito por Moisés, orientado por Moisés, que foi um líder ótimo, e viver segundo as normas divinas. Mas eles não fizeram isso, eles não eram tão sábios assim como deveriam ser. Jesus teve que entrar no templo e dar uma chicotada lá, porque nem a liderança já não estava prestando mais. E essa própria liderança, com medo de perder o posto, né, com medo de perder os benefícios de Roma, eles diziam para si mesmos, bom, esse Jesus aí faz muita coisa, mas a gente não pode ficar mostrando que a gente está acreditando nele, senão Roma vai chegar e vai tirar o nosso domínio, vai tirar os nossos benefícios, que nem a igreja hoje. Na igreja hoje tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. As religiões estão tem canal de televisão, tem dinheiro aqui, tem dinheiro ali, a gente só vê falar em dinheiro e mais nada. As igrejas usam esse tipo de argumento, né? Se você não abre a mão, como é que Deus põe uma bênção na sua mão? E o bobão vai lá e dá casa, dá carro, dá tudo, né? E depois ele vê que não é nada daquilo, que Deus não é comprado com as bênçãos de Deus não se compra, né? Lá no século XV, XVI, a igreja já tinha esse mau costume de vender as bênçãos de Deus como se Deus pudesse realmente beneficiar X ou Y, ou ser um favoritista e abençoar alguém porque ele está dando algum dinheiro para a igreja. Dá licença, né? Tem que ser muito estúpido para acreditar num besterol desse. Mas a história mostrou isso o tempo inteiro. E a igreja não perdeu o mau costume de vender Deus como se ele pudesse ser favoritista e dar bênçãos à troca do seu dinheiro, e nem do meu. Tem que ser um jaguara, um babaca, acredita numa coisa assim. Mas, enfim, a humanidade, se Adão e Eva, lá no começo da história, com tudo que ele tinha, ele tomou uma decisão errada, imagina o ser humano hoje, né? Século XXI, a poluição e a velocidade aumentada da Terra fez com que o nosso juízo ficasse completamente afetado, né? Além do governo Bolsonaro. Então a gente faz coisa errada com certeza, né? Faz besteira com certeza. E uma das besteiras grandes, a maior delas, né, foi ter abandonado o domínio divino no começo e ter se posicionado da forma errada. Mas passou um pouco na história, o Deus governava através de juízes e profetas. Ele orientava a vida, embora ele tivesse sido rejeitado, ele orientava os assuntos para que a humanidade não sofresse muito. Mas, num dado momento da história, os humanos sujeitos a Deus, né, ou a nação judaica, né, com a qual Deus tinha um pacto, tinha uma relação especial, eles também pediram para Deus, a gente quer ter um governante agora, a gente não quer mais só um profeta, a gente não quer mais só um juiz, né, a gente não quer esse tipo de... A gente quer um governo também, um rei. Daí Deus disse assim, ó, bom, vai lá e fala para eles que se eu der um rei para eles, eu posso até dar um rei para governar também, porque tanto faz, né, se tem um profeta, um juiz, ou se é um rei, é um líder. Mas o rei vai tirar deles a safra, vai tirar deles, vai cobrar altos impostos, vai mandar os filhos deles para a guerra e vai mandar até eles para a guerra, os patriarcas vão mandar eles para a guerra, se eles querem um rei. Aí o profeta foi lá e falou com o povo disse assim, não, a gente quer um rei, imitando os pagãos. Aí o profeta foi lá e elegeu, né? E elegeu um governante rei para eles, que era um ótimo rei, o rei Saul. Depois, na sucessão, veio o rei Davi, depois veio o rei Salomão, depois veio um monte de outros, Jeroboão, e uma infinidade de outros reis. Mas, ou seja, a nação burramente tornou errar de novo em relação ao governo. Primeiro eles rejeitaram, estando no paraíso, rejeitou o governo divino, estando no Éden, nenhum padecimento, nenhuma dor, nenhum problema econômico, nenhum problema ambiental, nada. E eles rejeitaram o governo. E depois, mais tarde, novamente rejeitaram o governo de novo por colocar um homem
para governar. Deus, no modelo piedoso dele, ele governou, ele orientava os assuntos também por meio dos reis, né? De modo que o rei Saul foi bom, o rei Davi foi bom, o rei Salomão foi ótimo, até representa o reinado celestial, o governo de Salomão, embora Salomão, na infinita sabedoria, não era o homem mais espiritual, como muitos acham que ele não era. Salomão teve o cérebro potencializado por Deus, né? E ele era um dos homens mais sábios que já viveu naquele tempo. Mas Salomão não era o homem mais espiritualizado daquele tempo, porque com toda aquela sabedoria que ele tinha, as decisões que ele tomou a nível da própria vida dele foi diretamente de encontro ao propósito divino, embora ele fosse inteligentíssimo. Seria um Einstein da atualidade, ou um outro comparado. Tem uma série de gente inteligente demais, né? Mas a inteligência não faz, a história já mostrou. A inteligência demais já não faz um bom servo. Como assim? Bom, o diabo, aquele que se tornou o diabo, estava no céu. Mais inteligente do que ele, acho que é impossível. A inspiração demoníaca diz assim: eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Quem pode ser esse? O diabo poderia se encaixar nessas palavras. Não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. Então, ele é inteligentíssimo. Muito mais do que Salomão. Né? Antes de a criação vir à existência, ele já existia, ele sabia das coisas, mas tomou a decisão de sair do céu. Se ele soubesse prever o futuro e prevesse o futuro a favor dele mesmo, ele não estaria no corredor da morte agora, porque para ele não tem solução. No devido tempo, ele vai desaparecer e a Bíblia usa o termo: a cabeça dele vai ser esmagada, ou seja, uma destruição completa. Porque o mal que ele causou, tanto no ambiente humano como no ambiente celestial, é irreparável. Porque depois de ter estabelecido o pecado dele, ele, com a sabedoria que ele tem, ele conseguiu ainda fazer com que um número grande de estrelas do céu abandonasse sua posição nas estrelas do céu. São outros anjos que se rebelaram contra Deus e se posicionaram, tomando o lado de Satanás e vivendo agora nas vizinhanças da Terra. Por isso que a Terra é uma desgraça. O planeta Terra, em termos de ambiente, é uma desgraça que não está dando mais para viver aqui. Ou seja, a gente está dentro do caldeirão de Satanás, a gente está dentro do caldeirão do diabo, o seu vizinho, e o meu vizinho é nada mais, nada menos do que o Satanás, o diabo. Por isso que a vida está desse jeito. É por isso que a vida, por isso que a coisa é tão complicada. A gente tem tudo para dar certo. A vida poderia ser uma maravilha. Tudo poderia se dar certo e não dá de jeito nenhum. Vai vender droga e vai traficar, vai fazer coisa errada, você vai ver como que a vida dá certo, se você tiver com problema financeiro. Vai fazer isso e coloca o seu pescoço a prêmio. Né? Ou seja, existe uma força que domina o universo que ela diz o tempo inteiro na sua cabeça: faça isso que dá, faz isso que dá. Você vai tentar vender, não dá. Você vai tentar trabalhar, não dá. Você vai tentar fazer isso, não dá. Nada dá. Mas se você quiser matar, se você quiser jogar droga, se você quiser envenenar, essas coisas dá. Mas lá nos Estados Unidos a gente vê que dá o tempo inteiro. Por que eles não tiram as armas lá? Morre um monte de gente o tempo inteiro. Mas por que eles não fazem uma lei para tirar as armas? Porque a arma dá dinheiro. Quem determina isso é o diabo. Não é assim? Dá dinheiro fazer arma. Você acha que vai parar? Não vai parar. E droga, também dá dinheiro? Lógico que droga dá dinheiro. Droga dá muito dinheiro. Então, venda droga que dá. Quem que empurra o povo nessa direção? O diabo empurra nessa direção. Não precisa nem ter muita força. Para isso, não precisa ser inteligente. É só começar a vender que você já muda a sua vida rapidinho, né? Então, não é à toa que Jesus disse, né? O governante desse mundo não é o homem. O governante do mundo é Satanás, o diabo. Ele que determina a ordem do dia e o que vai ser aqui embaixo. Agora, por que Deus permitiu que fizesse isso? Porque o homem mesmo tomou essa ação, né? E uma vez que isso não fosse permitido diante da criação inteligente, ficaria sempre aquela pergunta, né? Ou aquele ponto de interrogação. Será que se o homem fosse viver sozinho, alienado de Deus, né? E usando só a sabedoria que foi dada por meio da criação, ele não conseguiria viver apartado de Deus?
Ele teria que estar sempre prestando satisfação a Deus, como se Deus fosse um juiz insano que requeresse do homem mais do que o necessário. Então, a criação inteligente fez essa pergunta. Ué, se Deus tivesse destruído o casal lá no Éden, então ia ficar aquela coisa assim, bom, será que ele não ficou tão furioso a ponto de destruir a criação? Porque, de certa forma, a criação talvez não tinha razão de dizer que podia viver alienado de Deus. Então, Deus não podia tomar essa ação. Ele tinha que fazer exatamente o que ele fez. Teria que dar, então, tudo bem, governe, faça do seu jeito, vamos ver se vai dar certo. Existe até uma ilustração, né? A do professor e do aluno. O professor tem formação, tem 100 anos de experiência, ele já fez e refez, ele sabe o que é. E o aluno está ali para estudar, mas o aluno é um espertalhão. O aluno veio à existência na geração XYZ, e o professor é daquela geração antiga, que não sabe nada, não sabe lidar com o computador, né? Aí o professor está fazendo uma conta no quadro, resolvendo um problema, e o aluno diz assim, não, eu faço melhor. Não, você não faz. Não, eu faço, eu sei o jeito mais fácil de resolver isso. Aí os alunos ficam tudo exaltado e, enfim, o professor, diante daquilo, ele resolve dar o giz na mão do aluno e dizer, então, tudo bem, eu vou sentar e você resolve o problema. Foi isso que Deus fez. Deus sentou por um tempo, né, e deixou o aluno, que é Satanás, o diabo, resolver o problema de manter a ordem no mundo de forma geral e conduzir Adão e Eva e a descendência deles numa forma de governo que fosse melhor do que a do soberano, né? Porque afinal o diabo disse, né? Deus sabe, Deus sabe, Deus está escondendo de você uma coisa que é boa. Deus sabe que se você viver alienado dele vai dar mais certo e você não vai precisar prestar satisfação a ninguém. Então Deus pegou e deu giz para o sabichão ir lá e resolver o problema. E ele deu também para mim e para você, que está ouvindo, o direito de tomar a posição. É como se Deus desse para a humanidade, lá no Éden, um apito e dissesse, daqui para frente você apita o jogo. Não é nada diferente disso. Você apita o jogo. Você vai decidir o que é melhor ou pior. E as pessoas, geralmente, elas decidem e erram na decisão. Nos dias de Noé, tudo que precisava era entrar na árvore, eles não entraram. Os animais entraram, mas eles não entraram. Os sabichões não entraram. Olha a decisão certa. Então, erraram lá no começo, pediram um governo, e quando Deus vai executar um assunto, porque precisa fazer uma limpeza, a raça humana erra. A gente tem uma terceira chance de acertar agora nessa questão de governo, você sabia? Jesus, naquela oração modelo, Jesus falou assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, ou seja, governe de novo sobre nós, porque a gente errou por causa de ter escolhido um governo, por ter saído do paraíso, por ter feito as burradas que a gente fez, governe agora sobre nós. Mateus capítulo 6. Venha a nós o seu reino, venha o seu domínio. Esse domínio foi o que Jesus pregou no primeiro século. Ele falou, meu reino não é dessa fonte. Ele não veio para sentar no trono de César ou de qualquer governante de Roma, nem de qualquer um outro. Ele veio para anunciar um governo, né, que já foi introduzido no céu em 1914, segundo as profecias bíblicas, e esse reino que esteve parado, em breve ele vai atuar para remover, para tirar da mão do homem, né, o domínio de forma definitiva. Vai tirar o governo da mão do homem de forma definitiva. O que você vê agora, esse monte de nações, 192, 196, 200 e quantos países no mundo, isso em breve vai ser coisa do passado. Porque as nações elas vão entrar em choque com as forças celestiais. E não vai sobrar nada do que você conhece como país soberano. Ó, pátria amada, idolatrada. Ó, pátria amada que já se foi, é o que a gente vai estar dizendo daqui a pouco tempo. Porque o reino de Deus tem que governar. O próprio nome de Deus está envolvido em tudo isso, né? Ou ele faz isso, ou ele é um derrotado, um incapaz. O que você acha que vai ocorrer? O próprio nome, né, dele está envolvido na promessa, né, ou nessa verdade de que ele tem que tomar alguma ação. E pessoas religiosas acham que a Terra vai se tornar um lugar de tormento, um lugar de fogo, no qual os maus vão pagar por seus pecados. Viu? Isso é insano.
A única forma disso acontecer é se Deus fizesse um pacto com o diabo, coisa que não existe possibilidade, porque a Bíblia diz: qual quinhão existe entre a luz e a escuridão? Nenhum. O diabo é criação, ele está numa condição reprimida, porque está nos domínios da terra e não pode mais assumir um corpo espiritual e retornar para o domínio que ele esteve antes. O corpo espiritual ele tem, né? Ele não pode retornar, né? Porque ele está na condição de tártaro, rebaixado. E ele está no corredor da morte, no sentido de que ele pecou na perfeição. Alguém que não existe perdão nesse caso, porque ele sabia com 100% de certeza o que ele estava fazendo. Para a humanidade pecadora existe, porque Adão pecou no paraíso. Eu não pequei no paraíso. Eu sou, no pior da situação, eu sou vítima. No pior da situação, você é vítima. E, acrescentando só um detalhe interessante, né? Ruim de falar, mas é uma verdade, o vírus, ele na verdade não tirou a vida de milhares de pessoas, que nem você pensa, ele salvou. Esse cara é um doente mental. Agora ele falou besteira. O vírus salvou milhares de pessoas. Porque se essas milhares de pessoas que morreram pela pandemia, se elas tivessem que enfrentar o Armagedon, elas morreriam que nem morreram no dilúvio, que nem morreram em Sodoma e Gomorra. Elas seriam executadas por Deus, porque ela não tem condição, no meio desse amaranhado podre de religiões, de saber onde é o caminho. E mesmo quando existe uma arca mostrando, é aqui a entrada, não entra também. Porque o ser humano é absurdo. Então, se elas tivessem de enfrentar o Armagedon, elas certamente perderiam a vida. Mas quando o vírus chegou antes, matou milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Essas pessoas têm uma perspectiva de retornar, porque elas se enquadram na profecia bíblica de quando levanta os mortos, né? Quando Jesus levanta os mortos, quando Jesus, o juiz da terra, chamar os que morreram, eles vão chamar aqueles que estão na memória de Deus. E eles vão chamar aqueles que se enquadram nos injustos, que não aprenderam nada sobre Deus. Porque hoje em dia a gente está no campo minado em termos de religião, e é muito difícil que a gente encontre o caminho certo. Jesus falou lá em Mateus 7, né? Poucos são os que acham o caminho da vida. A grande maioria vai para o caminho errado, vai para as denominações erradas, no qual ela não tem perspectiva nenhuma. Então o vírus praticamente salvou a pátria, no sentido de que essas pessoas que morreram, né, pelo contágio, elas se enquadram nos injustos que não aprenderam nada, e nessa forma, quando a ressurreição dos mortos começar a ocorrer, elas retornam. Mas elas vão retornar para onde? Essa terra já vai estar sendo limpa, já vai estar limpa, né, da poluição da igreja, da poluição dos demônios, né, e ela volta naquilo que a Bíblia chama de reinado milenar, que é o que inicia logo após a grande catástrofe global, que é o Armagedon. Bíblia. Então é isso. As decisões da humanidade, né, as piores decisões estão relacionadas ao governo, e a gente faria por bem em fazer um retrospecto da nossa opinião, buscar saber um pouquinho mais, né? É por isso que se bate tanto de casa em casa, né? Como que não perturbando as pessoas, mas dando a possibilidade de que elas aprendam um pouco mais e venham a se posicionar, ou venham entrar na simbólica arca atual, que na verdade não é uma arca, mas uma organização.